Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Frontiers Unlocked, esse que é um evento da revista MIT One Review Brasil, é praticamente a nossa versão online da própria revista. Eu dou super boas-vindas a todos os presentes, quero super agradecer a presença do nosso querido amigo Silvio Meira. Eu vou ter a oportunidade de apresentá-lo um pouco mais à frente. Obviamente, minha apresentação vai durar algum tempo, dado que o Silvio tem muita história para contar. E vamos embora que temos um dia super interessante pela frente. Eu queria, começar contando um pouco da nossa, um pouco do que a gente está se propondo com isso e com o nosso encontro aqui hoje, que é, de fato, criar fórum para debater temas relevantes para o nosso país. Apesar de estar associado a uma escola internacional, a gente entende que essa é uma oportunidade ímpar de definir pautas que sejam relevantes para a gente pensar futuro, né? A MIT Law Review é uma publicação ligada ao Massachusetts Institute of Technology, né, que é a principal escola de tecnologia do mundo, e a gente, no Grupo Anga, trouxe de fato essa publicação para o Brasil no começo do ano passado, muito por ver uma necessidade de aumentar a nossa capacidade, nosso repertório em temas relacionados à tecnologia, em temas relacionados à transformação digital, quarta revolução industrial e por aí vai. E já queria convidá-los todos, né? Aqui a gente colocou algumas mídias nossas, se vocês quiserem compartilhar qualquer coisa, a gente está fazendo, nosso time está fazendo uma cobertura do evento nas mídias sociais, se quiserem usar esse hashtag MIT Frontiers, super agradeço. No Twitter também, revista MIT Sloan. Aproveito e já recomendo que sigam o Silvio no Twitter, ele vai falar isso, mas o Twitter dele é incrível, então acho que pode ser uma boa dica. Muito conhecimento em doses homeopáticas, às vezes nem tanto. E vamos seguir. Eu também queria muito agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores. A gente quis, o Frontiers ele nasceu como um evento presencial, né, acontecendo em São Paulo, e naturalmente por ser presencial ele tinha uma limitação de participantes, né, uma limitação de espaço. E com toda essa crise, a gente acabou tomando a decisão de transformá-lo num evento virtual, e a gente acabou, na verdade, ficando muito feliz de poder levar essas mensagens que vão ser transmitidas hoje, né, poder levar um pouco do conhecimento que a gente está trazendo com esses palestrantes para mais pessoas, né? E isso se dá muito por conta desses nossos patrocinadores, Adobe, SAS, Acesso Digital, Accenture, Take, assim como os apoiadores, Pinheiro Neto Advogados, GoToWebinar e o Futuro das Coisas, nos ajudaram muito a promover isso e a levar essa mensagem adiante. Então, já queria começar fazendo esse super agradecimento. E queria compartilhar com vocês que a gente vai ter uma dinâmica talvez um pouco diferente aqui. Exatamente, talvez para todo mundo conseguir ficar bem focado, você não precisa usar o computador diretamente para interagir com a gente, para interagir com o Silvio, para interagir com ninguém. Eu queria convidar todo mundo a pegar o celular, né, que eu imagino que ninguém tira de perto em nenhum momento. Se vocês abrirem o navegador de vocês e escreverem sli.do, né, sli.do, vai abrir uma página que vai pedir para vocês um código, é só escrever MIT Frontiers. Toda a nossa interação no evento vai acontecer por lá. Então, todas as perguntas que vocês quiserem fazer para o Silvio, todas as pesquisas que a gente for promover aqui em tempo real, você consegue responder direto pelo slide. Inclusive, vou dar uma dica pessoal, né? Eu que gosto muito de participar de webinar, participar desses eventos. Uma ótima dica de produtividade, às vezes, é conectar justamente o computador na televisão e assistir com mais foco, porque você consegue fazer essa interação toda pelo celular. Então, todas essas vezes que a gente fizer algum convite para isso, eu peço que vocês entrem por lá. Tudo bem? E até para a gente já fazer uma primeira interação, de certa forma, medir um pouco da nossa energia, dos nossos interesses e expectativas, eu queria fazer um convite para vocês abrirem um slide no celular. Bom, já temos um primeiro teste para na hora das perguntas vocês já estarem preparados. E vai ter uma pergunta lá disponível para vocês, né? Qual a palavra que define a sua expectativa para o Frontiers Unlock? Então, é só você entrar pelo celular, entrar no slide, colocar uma palavra e a gente vê quais são as principais expectativas que estão aparecendo por aqui. E, obviamente, como a gente está no evento sobre digital, as palavras vão aparecendo em tempo real aqui na nossa tela.
Parece que já temos um vencedor prévio aqui. Definitivamente. Temos um vencedor. Aprendizado, velocidade. Temos um concorrente. Temos um concorrente. Acho que já temos uma que ganha, né? Pô, temos novos no páreo. Temos desafiantes no páreo. Então, conhecimento, aprendizado, futuro, inovação. Muito legal. Bem, acho que a tônica está clara, né, Silvio? O que estão esperando aí do seu papo? Falar de futuro, né? Inclusive, vou dar os créditos a quem merece daqui a pouco, na hora de te apresentar sobre o nome do evento. Acho que aprendizado sempre é uma boa oportunidade, né, de aprender essa troca, futuro. Muito legal. O nosso primeiro dia ele é um dia sobre, né, a gente quis chamar ele de cenários revolucionários, muito por entender que é um dia para falar do que está acontecendo, né? O que está acontecendo com o mundo e para onde esse negócio está indo. Talvez para a gente começar a se preparar um pouco para esses cenários que estão sendo construídos, né? E eu queria aproveitar esse momento para destacar o título, né? A gente quis dar o nome, o Frontiers, quando ele ia ser presencial em março, ele tinha outro nome, ele tinha outro foco. E quando a gente viu que o mundo tinha mudado, a gente falou, cara, não é mais sobre o que seria, né? É sobre outra coisa. E é sobre o futuro que a gente está construindo agora. E esse nome que a gente deu é uma citação do meu querido Silvio, que está aqui com a gente hoje, que fala que o futuro vem do futuro justamente por isso, né? Porque a gente só consegue viver o futuro se a gente olhar para ele, imaginá-lo e construí-lo no hoje. E é justamente por isso que a gente escolheu esse título poderoso, e justamente por isso que hoje a gente quer falar de cenários revolucionários, por isso que a gente quer falar do que está vindo por aí. E eu queria agora sim oficialmente apresentar o nosso palestrante, o nosso convidado de honra de hoje. O Silvio, ele muita coisa, eu posso falar, e obviamente não estou aqui para rasgar seda, mas com certeza uma das mentes mais brilhantes do Brasil, que tem pensado sobre tecnologia de forma super interessante, acho que não só sobre tecnologia, mas sobre os efeitos dela nas empresas, na sociedade, por aí vai. O Silvio é professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, da César School, é fundador do Porto Digital e do César Instituto de Inovação no Recife, é membro do conselho de duas empresas incríveis, né, Magazine Luiza e a CT, o líder da The Digital Strategy Company, consultor de estratégia digital, empreendedor serial, investidor serial e provavelmente mais umas 30 coisas que eu não vou saber dizer aqui, porque o dia dele com certeza tem muito mais de 24 horas, ele já deve ter resolvido esse desafio físico. E o Silvio, ele vem de fato explorar com a gente um pouco desse futuro que vem do futuro, né? O que o Silvio vê para esses próximos 1000 dias, né? O que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas antes da gente começar oficialmente, antes do Silvio fazer a apresentação dele, eu queria convidá-los de novo a botar no slide, um pouco para a gente calibrar a nossa percepção e o nosso entendimento sobre alguns dos temas que vão ser trabalhados. A gente tem um survey pequenininho, que é esse aqui. Se vocês abrirem o slide agora, vai aparecer uma pergunta. Quanto tempo você e sua empresa avaliam que essa crise vai durar e requer procedimentos diferenciados? Acho que isso ajuda a gente a entender esse horizonte de tempo que o Silvio está propondo para essa explanação. Se vocês puderem entrar rapidinho, começar a responder o slide, assim que a gente já tiver alguma cara desses resultados, eu convido o Silvio a começar a apresentação. Bem, Silvio, já está tomando caro o negócio, hein? Acho que 3 anos, ou é daqui a pouco, ou é daqui a médio. Ao que parece. Exatamente. Mas daqui a pouco seria 6 meses, né?
Então, Daqui a não bem tem muita gente menos. acreditando que é daqui a pouco e também não tem gente acreditando que é depois do horizonte de eventos do fim do mundo, que são os dias proverbiais, né? É verdade. Vamos seguir, Silvio? Acho que já temos uma cara aí da expectativa de todo mundo, né? Queria te convidar a compartilhar a tela. Só vou pedir para o Luiz, que está nos apoiando, mexer aí no apresentador. E tá contigo. Voltamos para as perguntas. E só para lembrar, pessoal, a gente vai abrir já o Q&A para a palestra do Silvio no slide. Se vocês tiverem qualquer pergunta para ele, já podem ir colocando lá, porque na hora do Q&A a gente já vai puxando elas. Tudo bem? Legal. O Luiz precisa me autorizar aí a compartilhar minha tela. Bom, enquanto ele não faz isso, galera, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Eu sou muito grato à galera da MIT Sloan Management Review por me convidar para cá. O Pedro não disse, mas eu sou membro do comitê do Sloan Management Review também. Acabei não falando o cargo mais importante do Silvio. E a coisa mais importante de todas que ele não disse é que eu sou batuqueiro de maracatu e brincante do Carnaval de Pernambuco e do Recife, coisa que no horizonte desses 1000 dias que a gente vai falar aqui, talvez seja uma daquelas coisas que não vai acontecer o ano que vem. É isso que a gente vai tentar discutir. Está todo mundo vendo a minha tela? Está vendo minha tela aí, Pedro? Tá vendo? Certinho. Então, eu vou tocar um conjunto de slides aqui para a gente seguir em frente e vou, de mais de uma forma, pedir uma paciência de vocês nos próximos 30, 40 minutos. 30 minutos, talvez, se eu conseguir ser rápido. Esse sou eu, obviamente. Eu estou lá no Twitter em @SRLM, como o Pedro falou, a maior parte das coisas que eu acabo falando em público, eu já escrevi sobre elas lá. Meu Twitter é um repositório de links. Eu sou cientista-chefe na Digital Strategy Company e sou professor extraordinário na Cesar School. E nós vamos falar sobre o mundo conectado, sobre o planeta onde a gente vive, sobre literalmente os próximos 1000 dias. Que cara eles vão ter? O que foi que aconteceu agora e o que vai acontecer depois desse novo horizonte de eventos que foi criado? Eu trabalho com horizontes de 1000 dias porque é legal a gente fazer uma série de potências de 10, começando assim em 10 segundos, por exemplo. 10, 100 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 100 minutos, 10 dias, 100 dias, 1000 dias. Esses timings, de mais de uma forma, obrigam a gente a pensar de maneira estratégica. O que a gente vai ter que escolher fazer nesses tempos? E falando em tempos, há uma frase atribuída a Lenin, que provavelmente não é dele, mas ficou na história como sendo dele, que diz que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Então, essas últimas 5 semanas, 6, foram semanas aqui no Brasil, pelo menos, no resto do mundo já estava acontecendo há mais tempo, onde décadas aconteceram. De repente, o mundo inteiro aconteceu. De repente, muita coisa que vinha acontecendo para pouca gente em alguns lugares ou para muita gente em um lugar ou outro, aconteceu para todo mundo em todos os lugares. É o que a gente podia chamar de o começo dos novos normais. Se vocês lembrarem, a série Os Normais só tinha o R, ao contrário, mas para mim são muitos novos normais e eu espelhei todas as letras que podiam ser espelhadas e com resultado diferente da própria letra na palavra normais. Eu acho que a gente vai ter novos normais, não vai ser um normal só. Se a gente olhar para a sociedade e os novos normais, a gente tem um mega problema para resolver. SARS-CoV-2, o vírus e a sua família. Segundo os modelos matemáticos que a gente tem de vírus em hospedeiros naturais, desconhecidos os vírus, não necessariamente os hospedeiros nas florestas, nas savanas, nos mares, tem alguma coisa como 1.700.000 vírus, ou deve haver 1.700.000 vírus que a gente não conhece, dos quais 1.700 são coronavírus desconhecidos. Ou seja, há 1.700 carinhas lá fora como SARS-CoV-2, sobre os quais a gente talvez devesse ter mais conhecimento. A família de SARS-CoV-2, que inclui SARS-CoV-1, né, que é lá de 2002, até MERS em 2012, há menos tempo, tem outros vírus que pouquíssima gente
prestou atenção, como um que apareceu na Holanda, um que apareceu em Hong Kong, são todos da mesma família, com uma peculiaridade: esses vírus não têm vacina. E tem um de 2002 que não tem vacina, de quase 20 anos atrás. A gente tem hoje alguma coisa como 102 ou 115, ou entre 102 e 115 esforços globais à busca de uma vacina para SARS-CoV-2. Tomara que a gente ache uma e tomara que a gente ache rápido. Mas o fato é que um vírus tão complicado como ele, que era SARS-CoV-1 lá em 2002, daquele evento da gripe asiática que a gente teve no sudeste da Ásia, né? A gente não tem uma vacina para esse vírus até agora. Isso não é um problema não trivial. Logo, isso quer dizer que nos próximos 1000 dias a gente vai estar preocupado com imunidade. Será que esse SARS-CoV-2, ao a gente ter de alguma forma, a gente vai ter ou não de novo? No caso de HK1 e NL63, por exemplo, está provado que as pessoas podem pegá-los mais de uma vez e são vírus da mesma família. A gente vai ter que estudar isso profundamente. Nós, obviamente, estamos atrás de medicamentos e com uma certa pressa, quase desespero, de tratamentos, de vacinas, já falei das mais de 100 sendo pesquisadas, e novas formas totalmente diferentes de combater um vírus. VAV, em inglês, é virus against virus. Ou seja, você tomar uma carga viral de um vírus que é anódino, não vai lhe fazer nenhum mal, pelo menos em tese, e que vai combater, por exemplo, o SARS-CoV-2 ou algum outro vírus com o qual você foi contaminado. Nós vamos ter que discutir estratégias de reabertura e refechamento da sociedade. Tem um trabalho muito importante e, obviamente, ainda para ser validado na prática, porque uma boa parte da ciência que está sendo feita agora, dos milhares de artigos científicos que foram publicados, dezenas de milhares foram publicados esse ano sobre o SARS-CoV-2, uma parte significativa não está validada por comitês independentes, por comitês editoriais independentes, mas parece, por um conjunto de trabalhos que vem sendo feito, inclusive pelo Mark Lipschitz, que talvez a gente tenha que reabrir e refechar a sociedade de novo e ficar oscilando entre esses dois pontos durante algum tempo, pelo menos enquanto a gente não tiver uma vacina ou tratamentos extremamente efetivos que impeçam as pessoas de irem para o hospital, por exemplo. E, por fim, esses conjuntos de fatores que estão em cada um desses itens, e eu só listei alguns poucos, vão provavelmente implicar em um convívio de longo prazo com esse episódio viral que nós estamos passando agora, com essa epidemia, com essa pandemia global, o que significa que os próximos 1000 dias provavelmente serão mais tensos do que a média dos últimos 1000 dias em qualquer tempo histórico até a influenza de 1918. O mundo e as cidades, como todos nós sabemos, e nós que estamos conectados, sabemos que está tudo conectado. Esse é um mapa de voos no hemisfério norte, né? Qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar, que é muito branco aqui, muito provavelmente vai acontecer logo depois em qualquer um desses outros lugares, principalmente nos outros onde há conexões diretas ou, no máximo, um salto ou dois. Qualquer coisa que aconteça no mundo vai acontecer do jeito que a gente estava vivendo antes, em todo o mundo. E se a gente procurar, se a gente olhar, a gente não tem um sistema operacional para essa humanidade. A gente não tem uma coisa articulada globalmente que funciona nem para facetas dos problemas que a humanidade enfrenta. Por exemplo, a gente está discutindo a essa altura do campeonato, e é 2020, né? 5.000 anos de história da humanidade, a gente está discutindo se deveria ou não deveria ter uma Organização Mundial da Saúde, com países como os Estados Unidos, por exemplo, retirando as suas doações à Organização Mundial da Saúde e obrigando a organização a trabalhar em tempos como esse, numa situação de escassez de recursos. A gente não devia mais estar discutindo isso. Isso eu acho que devia ser claro para todo mundo, né? Nesse mundo conectado e sem um sistema operacional, nós estamos vivendo como se houvesse um. E nos fragmentos do sistema que há para a humanidade funcionar, não há um antivírus. Não há um sistema de alerta para incidentes como esse que acabou de acontecer. Não há um sistema de prevenção, não há um sistema de observação internacional integrado. Ou seja, nós não temos um sistema operacional para a humanidade e os fragmentos dele que funcionam, como, por exemplo, transporte aéreo de pessoas
de longa distância não tinham antivírus, não tinham até agora. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá certo? A inexistência desse sistema antivírus não quer dizer que se a gente passar a ter uma vacina para este vírus em particular, de repente a gente tem um sistema antivírus. Não é nada disso. Significa que a gente vai ter que tratar o problema de vírus, biológicos no caso, de uma forma muito mais ampla do que a gente veio tratando até agora, sob pena de vez por outra ter um incidente como esse que se transforma numa epidemia, depois numa pandemia que custa potencialmente milhões de vidas e trilhões de dólares de prejuízo. Isso não é uma coisa simples de fazer. Se fosse, talvez a gente já tivesse feito. E o problema, ou a vasta maioria dos problemas associados a isso, não é tecnológico, não é biológico, é político, é de poder. Tá certo? E o problema não são só os vírus biológicos, obviamente. Isso aqui é uma falha no Pine Island Glacier, na Antártica, que é um dos dois glaciers, junto com o Thwaites, que se entrar em colapso, a gente pode enfrentar problemas muito dramáticos em toda a costa de todos os países do mundo. A crise climática global continua lá, ela vai se acelerar nos próximos 3 anos. Ela teve um refresco agora, porque em parte o mundo parou e diminuiu significativamente a emissão de poluentes, por sinal de CO2 também, mas essa coisa está esperando por nós lá fora para ser tratada e exige esse vírus geoclimático, ele exige um tratamento tão complexo e tão sofisticado como os vírus biológicos que a gente está tentando tratar agora, e vale a pena lembrar que tem vírus dentro do sistema financeiro, com todos os tipos de alavancagem, derivativos, assim por diante, que talvez a gente devesse estar se preparando para tratar também. Se a gente trouxer o nosso foco para organizações e considerar as últimas 5 décadas, as 5 décadas onde o digital começou a ter um papel relevante no sistema operacional das organizações em todo o mundo, e colocar isso numa linha do tempo para o futuro digital, porque o futuro é uma coisa que sempre está acontecendo, né? O digital privado foi alguma coisa que rolou ali nas 2 décadas, entre 70 e 90, mais ou menos. Redes digitais privadas de bancos, empresas aéreas e governos, onde se trocava documentos eletrônicos, não havia remote procedure call, né? A gente não podia executar normalmente processos em lugares distantes, fora do nosso alcance, porque aquelas redes eram extremamente rudimentares. Mas a partir de 1990 a gente começou a poder fazer negócios em rede, porque a presença da internet e padrões, primeiros padrões como HTML, por exemplo, permitiram que a gente colocasse catálogos online e fizesse transações. A gente começou a ter a rede como um ambiente transacional. A Amazon.com é de 1994. Na década de 2000, a gente começou a ter nuvens, a gente começou a ter smartphones também, a gente começou a informatizar as pessoas, além de informatizar os lugares onde as pessoas estavam, e isso começou a criar ecossistemas digitais, representados primeiro pelas redes sociais, mas depois pelos ecossistemas habilitando negócios em rede, como é o caso das plataformas globais, onde a gente pode fazer transações de todos os tipos em quase qualquer lugar do mundo. A década que a gente está acabando de viver, esse ano de 2020 agora, tem sido até aqui a década de uma transformação digital que ainda não acabou. Ela está em curso, ela está em processo, num número muito grande de mercados ainda, mas ela é a década onde a gente integra grandes organizações, e pequenas também, a ecossistemas digitais através de novos negócios digitais inovadores. E o que acontece daqui para frente? Uma era de plataformas de negócios digitais começa a habilitar ecossistemas baseados em plataformas, enquanto um número muito grande de negócios continua no seu processo de transformação digital, que provavelmente não tem fim. É alguma coisa que tem começo, mas é muito difícil a gente prever o fim do processo de transformação, porque como tudo é software, como a gente passou a viver dentro de um sistema operacional, de uma rede de sistemas operacionais distribuídos, onde todo mundo está reescrevendo sua parte do código o tempo todo, eu tenho que reescrever uma parte do meu código para cooperar ou competir com alguém que está reescrevendo uma parte do seu código e, consequentemente, uma parte da rede. Com raríssimas exceções, hoje não há plataformas digitais como a gente as classificaria em quase nenhuma instituição pública ou privada. Há sistemas digitais em rede,
mas plataformas como plataformas mesmo são muito poucas, porque plataformas são uma conjunção de infraestrutura, bancos de dados, roteadores, processamento, coisas parecidas, com serviços como busca, como pagamento, como localização, como entrega, logística e tudo que está associado a isso, em cima dos quais a gente escreve aplicações. Eu escrevo algumas minhas, eu que sou dono da plataforma aqui embaixo, e todo mundo vai e escreve as suas também. A beleza de uma plataforma, e se vocês forem olhar a vasta maioria dos sistemas que a gente está começando a tentar entender como plataformas, eles não têm esse lado B de terceiros escreverem aplicações sobre uma plataforma que tem suas próprias aplicações. Por exemplo, em Open Banking, que o Banco Central do Brasil diz que este ano ainda a gente vai ter funcionando no Brasil, em tese, em Open Banking, a gente teria no lado B de Open Banking aplicações de terceiros sobre uma plataforma de um banco que tem suas próprias aplicações, assim como no varejo, nos sistemas de interconectividade e assim por diante. Plataforma, para a gente, é a combinação de infraestrutura e serviços que habilitam essas aplicações multifacetadas, multiautoradas de todo mundo sobre elas. Se a gente quiser definir em um parágrafo, são camadas de infraestrutura e serviços associadas a sistemas de governança, cada uma tem o seu, normalmente, que habilitam múltiplos agentes a participar de redes de criação de valor em benefício próprio e de um ecossistema que é criado ao redor da plataforma. Plataformas em si, elas são uma transição. E elas são uma transição de um universo onde as empresas, os negócios, escreviam software para dentro delas e, de repente, passam a escrever para fora delas. Não só passam a escrever para fora delas, mas a gente quer que quem está fora escreva aplicações, como a gente já estava dizendo antes. A gente quer que agregue-se riqueza de funcionalidades, de competências, de pessoas, de agentes a uma plataforma feito por quem está fora dela, mesmo que a gente queira que esse app B que está aqui seja o que é maior, que tem mais gente, que faz mais transações. A gente deveria querer que, na hora que a gente abre plataformas para o mundo como infraestrutura e serviços, a vasta maioria das aplicações que são escritas sobre elas não é nossa do dono da plataforma. Plataformas são software para o mundo. É como se a gente, de repente, deixasse o mundo chegar dentro do nosso negócio. E sem plataformas digitais, é quase impossível criar e evoluir ecossistemas digitais. Por isso que a gente está nesse esforço de transformação digital hoje, tentando criar plataformas que habilitam a criação, por sua vez, e a evolução de ecossistemas digitais, onde negócios de todos os tipos cooperam e competem. Eles coopetem lá. Esse episódio de Covid-19, ele acontece exatamente 5 décadas, desculpem, 5 décadas depois que esse processo que leva à criação das plataformas digitais começou lá em 1970. Se a gente quisesse botar em termos de dispositivos, na década de 70 a gente colocou computadores de grande porte nas empresas, na década de 80 foi a era dos computadores pessoais, na década de 90 foi a era dos roteadores e da internet, na década de 2000 foi a década dos smartphones, e quando a gente juntou tudo isso na década de 2010, de repente as pessoas estavam informatizadas, os ecossistemas digitais começavam a ser construídos principalmente ao redor das redes sociais e começavam a se espalhar em todos os mercados. Sem plataformas ou com ambientes digitais fechados, as empresas se fecham em si próprias e não conseguem interagir porque não compartilham uma nuvem ampla e social de dados, de funcionalidades, de transações, de histórias. E plataformas dependem do que para acontecer? Ou seja, quando a gente for daqui para frente, quando a gente olhar daqui para frente, que todos os negócios, basicamente, tiverem entendido, em função dessa crise, que mesmo que você tenha uma plataforma física muito forte, você tem que ter um suporte digital para a sua plataforma física e se tornar no negócio phygital.
um negócio que é físico, misturado, combinado com digital. De que plataformas dependem? Plataformas dependem de transformação digital. O que essa crise está fazendo, e esse é o grande desafio dos próximos 1000 dias, para todo mundo que ainda não tinha feito, ou não tinha começado a fazer de uma forma estratégica, o que a crise faz é aumentar por várias ordens de magnitude a demanda por uma transformação digital. Transformação digital nada mais é do que inovação digital, e inovação é mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, e no nosso caso, hoje, feita sobre habilitadores digitais para mudar comportamentos de agentes no mercado, inovação digital combinado com transformação estratégica, com a mudança radical na forma, nos meios, no pensamento das empresas tomarem e executarem suas decisões. Não mais para um universo analógico, legado, mas para um universo digital em construção, numa forma quase que de gambiarra permanente. Isso é que é transformação digital. Se a gente for definir numa única frase, é uma mudança radical nos fundamentos de suporte aos processos de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos de organização, com as bases analógicas, empresas totalmente físicas, com processos, por exemplo, em papel, ou analógicas digitalizadas, aquelas que mantiveram seus processos legados, colocaram uma capa digital, sendo trocadas por plataformas digitais em rede que redefinem a vasta maioria dos mercados. O que as plataformas em rede e os processos de transformação digital fazem não é só redefinir a empresa, não é mudar como a empresa compete num certo mercado, é mudar como é que aquele mercado funciona, é às vezes mudar o mercado, é causar uma ruptura que faz com que certos processos de criação, entrega e captura de valor, e às vezes todos, mudem de mercado, às vezes para um mercado completamente novo. Essa que é a ruptura causada pela transformação digital. E isso é um de para, né? Quando a gente olha para a transformação, a gente está sempre olhando para um de para. Na parte de da transformação, ou seja, quando a gente começa, nós estamos pensando em aumentos e melhorias e otimizações. Aumento da agilidade do negócio, da eficiência, melhoria da experiência do consumidor e aumento de competitividade e otimização do modelo de negócio. Na parte para, que é aonde a gente quer chegar, nós estamos pensando em mudanças radicais de agilidade e eficiência, transformação de experiência do consumidor e da competitividade do negócio para chegar numa transformação do modelo de negócio. Transformação digital mexe dramaticamente, reforma, redesenha, transforma o modelo do negócio, muda o sistema operacional do negócio, muda o posicionamento no mercado, muda a forma de trabalhar, muda os arranjos entre as pessoas e a arquitetura do negócio para competir no mercado. Como transformação digital, se a gente lê de outra forma, as mesmas palavras que eu usei ainda agora, é inovação estratégica. Lembrem-se que era inovação digital e transformação estratégica antes, mas transformação digital é um processo de inovação na estratégia do negócio. O negócio muda dramaticamente as suas formas de fazer escolhas, de articular aspirações e as transformar em capacidades de execução. O foco da inovação para a gente tem que sair de tecnologia para pessoas. Ele tem que sair necessariamente de insular, extensão dos processos, para a inovação do negócio. Tem que sair de dentro dele ou separada em partes dele para a sistêmica, para o negócio como um todo, mudança no modelo e no modo de funcionar. E tem que sair de isolado, posição da firma na sociedade, para integrado, porque você vai necessariamente passar a competir num mundo em rede e não mais pura e simplesmente no seu universo particular. Para a inovação sistêmica mais sustentável, a gente tem que necessariamente pensar em mercados inteiros,
pensar em pessoas, pensar em integração, pensar em sistemas, pensar em modelo de negócio, pensar em redefinição de arquitetura, de processo de criação de valor, de entrega e de captura. Senão a gente não vai para lugar nenhum, basicamente. Inovação, nesse cenário que a gente está desenhando aqui, só é sustentável quando acontece no modelo de negócios. Veja que, de novo, essa palavra parece velha, e ela é mesmo. Ela tem mais de 100 anos, né? Ela tem mais de 100 anos. Mas ela nunca foi tão nova. A gente, quando vai para o futuro, a gente tem uma certa necessidade da gente aprender coisas novas, da gente desaprender coisas que já não nos servem mais, e, de repente, da gente reaprender um bocado de coisa que, aspas, já esteve em moda, mas continua sendo absolutamente fundamental. Nós estamos num ambiente de transformação digital que é de inovação estratégica. O que muitas empresas fizeram nas últimas semanas para continuar vivas, para sobreviverem, foi inovação. Não foi nada diferente disso. E inovação estratégica. Mudaram o seu comportamento no processo de fazer escolhas. Isso só é sustentável quando acontece no modelo de negócios. E se a gente olhar os dados, o que mostram os dados? Um estudo com empresas que criam 2/3 do EBITDA do planeta mostra que 10% delas cria 80% do valor econômico do conjunto. 600 das 6 mil maiores gera 80% do valor econômico daquele conjunto. Por quê? Investimento em inovação digital, investimento intangível em pesquisa e inovação em todos os aspectos, olhar para o mercado local e global simultaneamente e uma estratégia de fusão e aquisições. Em quase todo canto do mercado, em quase todo lugar do mundo, se você olhar as empresas que estão acima da performance da média das empresas, você vai ver que elas estão fazendo um subconjunto muito grande de ações que tem a ver com esses 4 pontos. Por isso que eu digo aqui que o futuro vem daí. E o que vai acontecer nos próximos 1000 dias? Vai vir muito mais daí. Empresas muito inovadoras, por exemplo, mas de porte médio, terão problemas de caixa, terão problemas de fluxo, terão problemas de mercado. Os seus mercados terão problemas. E elas, eventualmente, serão compradas por outras empresas que não têm os mesmos problemas, mas que estarão tentando diversificar suas atividades, por exemplo. Se a gente pegar uma coisa que nos aflige muito no Brasil, que é o setor público, o que a gente devia fazer, como, onde e com quem, para começar uma transformação? Ou seja, como é que a gente faz uma transformação digital, que é um processo de inovação estratégica, no setor público? E aí a gente, infelizmente, não precisa usar nenhuma novidade de novo, tá certo? Se a gente for para 2014, tem um texto da McKinsey sobre digitalização no setor público, veja, essa palavra de lá para cá foi transformada em transformação digital no setor público, onde eles dizem basicamente o seguinte: você tem que ter compromisso com objetivos específicos no digital. Você tem que ter uma coordenação do investimento digital. Você deveria redesenhar os seus processos para o usuário final. Você deveria contratar e promover, no sentido de habilitar dentro do negócio, de distribuir poder para talentos digitais. Você deveria usar dados e análises para a tomada de decisões. Você deveria proteger infraestrutura e dados críticos. Nada disso tem só a ver com o governo, como vocês estão vendo. Esses são os 6 pontos gerais que, se a gente olhasse lá no passado e tivesse começado a fazer agora, a gente teria feito uma mega transformação digital numa empresa qualquer, olhando para esses 6 pontos: compromisso com objetivos digitais, coordenação do investimento, redesenho de processo para o usuário final, contratar e promover talentos digitais, usar dados e análises para tomar decisões e proteger infraestrutura e dados críticos. E, no entanto, a gente está vivendo numa era de ransomware. Quando foi que os governos dos países que começaram a fazer isso, lá atrás, e estão dando certo há muito tempo, começaram a fazer? Alguns, como vocês estão vendo aqui, no começo da década de 2000, como a Coreia, contratação e promoção de talentos digitais no governo. A vasta maioria na interface entre os anos 2000 e os anos 2010. E a gente está extremamente atrasado, e não é só no .gov.br, que eu dei o exemplo aqui, e a gente volta a ele já já.
Quando a gente olha para quem está fazendo direito, mantendo o setor público no nosso foco temporário aqui, o que o setor público está fazendo de novo, onde é que está dando certo? Serviços públicos rápidos, limpos e simples, entregando serviços digitais de classe mundial para o benefício de todos os australianos. Isso é difícil de fazer, leva tempo para fazer. Vejam que a Austrália está nessa história há pelo menos 10 anos e planeja continuar pelo menos pelos próximos 7, até 2025. Dá trabalho fazer transformação digital, leva tempo. Pedro mencionou que eu estou no conselho do Magazine Luiza. Lá a gente começou em 2011, faz uma década inteira, tem mais uma década pela frente. Claro que os primeiros resultados surgiram até meses depois de começar, mas não eram resultados significativos do ponto de vista do modelo de negócio do Magazine Luiza. Eram resultados significativos do ponto de vista dos processos de aprendizado no Magazine Luiza. De novo, se a gente olhar para frente, a gente vai descobrir que muita coisa já mudou por causa dessas semanas, poucas semanas, 8 semanas, vamos imaginar, de crise grande, profunda no mundo, 12, 14 semanas, se a gente estender um pouco mais. Mas uma coisa que Covid-19 acelerou foi a demanda por aprendizado, especialmente digital, em 2 movimentos simultâneos que a gente podia pensar comparando com aquele tempo de 7 anos para você fazer um processo de segunda transformação digital na Austrália. E o que era que a gente faria no Brasil e o que era que a gente faria e você faria na sua empresa. Coisa 1 é aprender em velocidade de crise. Eu vi empresas tomando decisões em horas nessa semana. Alguém chegar com ideia e dizer, eu acho que a gente deveria fazer isso. Vamos usar o WhatsApp para vender de qualquer jeito. E a administração sênior disse, bom, já que a gente não está vendendo em nenhum canal, porque os canais físicos estão fechados, tenta ir para ver o que é que acontece. E, de repente, hoje, semanas depois, isso ser responsável por 10% da venda do negócio. Isso era uma ação, ou era uma decisão, ou era um experimento, ou um aprendizado, que iria ser feito, sabe-se lá quando? Crises e aprendizado nas crises são fundamentais e, de repente, você tem que escalar também. Aprender e, ao mesmo tempo, escalar. Lembrando a todos nós que a crise digital está aí há pelo menos 15 anos, desde 2005, que as empresas que dominam o universo digital hoje, em todos os mercados, no mundo inteiro, já tinham, há 15 anos, um processo de transformação digital financiado, gerenciado, metrificado em suas organizações. Se a gente olhar esse detalhe dos 15 anos, uma crise em fogo lento faz a gente mudar muito rapidamente, a menos que se crie uma crise de demanda interna de ir para o futuro. A menos que a gente entre em crise achando que lá no futuro a gente vai passar por alguma coisa como essa que a gente acabou de passar agora, a maioria das empresas de alta performance no modo 1 morre ao chegar no modo 2. Por quê? Porque toda sua performance está organizada para o modo 1, no caso analógico. O que a gente iria ver era muito mais empresas do que vão ter problemas por causa dessa transição rápida causada pelo Covid-19, do modo analógico para o modo digital. Menos empresas, no meu entendimento, vão ter problemas, porque estão sendo forçadas a aprender numa velocidade que nunca aprenderam. Talvez esse seja um lado bom da crise, se é que há um lado bom numa crise como essa. Se a gente olha para a velocidade das coisas que estão acontecendo, para o tamanho das mudanças, para a forma como a gente está sendo carregado, esse processo de transformação digital, por outro lado, está sendo acelerado agora, mas não deveria ser acelerado de qualquer jeito, né? Isso é preciso rolar dentro de uma estratégia e de forma centrada no usuário. Mesmo que o problema seja uma oportunidade, é bom a gente levar em conta que tem que mudar pensamentos. Não é comprar e instalar uma tecnologia nova, é mudar o comportamento de pessoas dentro e fora do negócio. Não é manter a rigidez dos processos de tomada de decisão e alocação de recursos. É flexibilizar dinamicamente para acompanhar os acontecimentos. Não é competir com todo mundo necessariamente, é também colaborar, inclusive com quem você compete. Não é analisar até a gente ter certeza,
mas é agir para a gente ter certeza. Agir para ter uma certeza a posteriori, por exemplo, de que a ação deu errado e que a gente aprendeu o que com ela. E, na maioria dos casos, é a fusão de muitas coisas. É de tecnologia, rigidez e análise para flexibilidade. É de competição para pessoas. É de competição e rigidez para colaboração. É uma dinâmica onde esse ponto de troca de ideias, de visões de mundo aqui, é aonde a gente tem que estar agora, pensando o que a gente tinha no passado, o que a gente tem que construir no futuro e fazer isso de uma forma muito rápida, porque a gente não tem mais tempo para fazer de uma forma lenta ou muito lenta. A dinâmica, que eu acho que é absolutamente fundamental dentro dos negócios hoje, é sair de rigidez para colaboração. Colaboração quer dizer a ação de trabalhar juntos. A ação de trabalhar juntos. Trabalhar juntos ou em conjunto quer basicamente dizer que a gente vai distribuir responsabilidades e esperar que as pessoas, assumindo as suas responsabilidades, tenham a liberdade para resolver os problemas que a elas estão assinalados. Porque quando a gente mergulha no digital de várias formas, o processo de transformação ele desequilibra os pilares do negócio. A gente tem que confiar nas pessoas. E a solução não é unificar tudo que está sendo desorganizado em torno de plataformas, uma ou mais, que a gente vai construir, mas reequilibrar as diferenças em ecossistemas, eventualmente tirando partes do negócio para fora, trazendo outras para dentro, não tirando nada para dentro, nem trazendo para fora, e, ao mesmo tempo, se articulando com quem está, aspas, fora, ou na borda, ou em outras partes do negócio. Nós estamos num espaço-tempo onde variedade equilibrada é o que vai dar estabilidade e dinâmica para mais inovação e relevância. A gente não quer todo mundo tocando o mesmo instrumento e a mesma música na mesma banda. A gente não quer uma banda nem de jazz, que é todo mundo tocando a mesma música. A gente quer um certo nível de balbúrdia, uma balbúrdia articulada ao redor de objetivos e metas, limitada pelos recursos que a gente tem e fundamentada nos princípios e valores do negócio para a gente avançar rápido, porque a gente não tem tempo para ficar pensando no que fazer. Diversidade equilibrada vai ser absolutamente fundamental para quem quiser sobreviver nos próximos 1000 dias. E os CIOs fizeram 2 mega descobertas nessa crise. E fizeram rápido. A primeira foi o seguinte, que mudança rápida para o digital e no digital que já existia é muito mais possível do que a vasta maioria pensava. E que para fazer isso tem uma coisa que é fundamental, é o domínio do ciclo de vida de dados para mitigar e gerenciar mudanças rápidas, digitais ou não. Quem não tinha o domínio do ciclo de vida de dados, ou quem não tinha dados, né? De repente, eu vi incidentes agora nessas últimas 10 semanas que são absolutamente inacreditáveis, principalmente do ponto de vista de dados. Uma organização que quer sobreviver no universo digital e não domina o ciclo de vida de informação no negócio, aí incluídos todos os agentes externos, todos os parceiros, todos os colaboradores, todas as funções que ela execute, os dados correspondentes e as métricas correspondentes a isso, ela não tem a menor chance de sobreviver nesses próximos 1000 dias de aceleração digital, porque é isso que está acontecendo agora. A gente começou a acelerar no digital. A gente ainda não está acelerado no digital. A aceleração começa quando, à medida que o tamanho da crise diminua, ou seja, administrado, as empresas comecem efetivamente a executar o digital com mais foco, porque atualmente a gente está executando no estilo band-aid, muita gente tapando buraco o tempo todo e botando uma fita crepe aqui ou ali para essa ou aquela coisa não cair. Isso tem uma outra coisa na parada, se a gente vai fazendo essa velocidade, nessa aceleração que eu estou dizendo, que eu acho que a gente vai fazer. É que os sinais do futuro indicam que o trabalho terá mudanças muito significativas nessa década que vem agora. E isso passa por times cada vez mais capazes e independentes e gestão intermediária cada vez menos poderosa
e talvez inexistente. E isso, como vocês devem ter visto nos replays, é uma volta para o passado. Tá certo? Isso é a seleção de 82. Né? Isso é a magnífica seleção de 82. Times cada vez mais capazes e independentes, com agentes articulados e gestão intermediária cada vez mais poderosa e talvez inexistente. Para fazer o quê, na minha opinião? Para fazer um trabalho distribuído, descentralizado, que exige desafio claro, objetivos e metas bem definidas, times de gens especialistas, já já eu digo quem são esses caras, e atribuições para cada membro do time, flexibilidade e aprendizado contínuo e estratégia para rodar esse 1-4 no tempo. Isso é muito fácil da gente articular assim e é muito difícil de fazer. Porque, em especial, é muito difícil a gente educar gens especialistas. Quem são eles? Para acabar a nossa conversa e abrir para perguntas. Está aqui um diagrama simples para a gente tentar entender. Aqui embaixo está conhecimento. Para todos os lados e para todas as facetas, isso aqui poderia ter sido desenhado como um plano, mas para simplificar, vamos fazer só um diagrama em 2 dimensões. E aqui está a quantidade de conhecimento sobre alguma coisa. Então, um especialista, como vocês estão vendo aqui, é uma pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada. Um delta de Dirac, que é a função dele. Ele tem num escopo bem pequeno de largura de banda aqui embaixo, ele sabe muita coisa sobre alguma coisa extremamente específica. Já um generalista é uma pessoa que sabe quase nada sobre quase tudo. Nenhum desses 2 seres consegue normalmente criar soluções subótimas para absolutamente nada. O que a gente precisa no cenário de trabalho do futuro é a combinação de alguém que sabe muita coisa sobre quase nada e muita coisa sobre quase tudo. E esse muito aqui é diferente, obviamente, desse muito aqui. Porque boa parte desse muito menor aqui é saber ouvir as outras pessoas que sabem quase tudo sobre esse pequeno ponto ou essa pequena região ali ou aqui. Então, o gênio especialista é uma combinação de saber quase tudo sobre quase nada e saber ouvir sobre quase tudo para conseguir trabalhar em grupo. Ou seja, se a gente imaginar um time no futuro, ele é mais ou menos parecido com isso. Ele não tem ninguém aqui nessa parte de baixo que não ouve o resto dos gênios especialistas ao seu redor. É assim que eu acho que a gente devia estar se preparando, cada um de nós e dos nossos times, para ir para o futuro. Muito obrigado, boa tarde, estou disponível para perguntas. Foi incrível, Silvio. Confesso que eu estou tirando um tempo ainda aqui para digerir essa surra de informações. Inclusive, já copiei todos os links aqui para estudar a fundo depois. E super obrigado. Assim, acho que tem um ponto central da sua fala que eu particularmente acho super interessante e naturalmente está super conectado com o que a gente tem construído na MIT Sloan Review, que é entender que falar só da tecnologia sobre tecnologia não faz sentido, né? Então, por exemplo, você trouxe no final de vai ter que mudar a estrutura, né? A gente vai ter, por exemplo, que acabar com a média gerência, talvez tornar a organização mais flat, ter times mais autogeridos. A tecnologia ajuda a permitir, né? Mas se eu simplesmente for lá e plugar um Slack, não vai resolver. Eu não vou diminuir a quantidade de hierarquia, não vou fazer nada disso, né? Então, acho que esse ponto é super, super interessante. E, pessoal, só para avisar, a gente vai fazer novamente, né, vai fazer o Q&A tudo pelo slide. Silvio, já tem trocentas perguntas aqui, então a gente tem um método, na verdade o slide, né, eu acho que o benefício, na verdade o elogio vai para os criadores da plataforma, as perguntas são por seleção natural, então as pessoas votam nas perguntas que elas mais gostaram, então a gente vai priorizar naturalmente aqui o que é de interesse de todo mundo. Então, deixa eu só pedir para o Luiz compartilhar aqui a tela das perguntas e a gente começa.
Quer dizer, na verdade, acho que todo mundo pode ver, mas enquanto isso eu já abri aqui no meu celular, já posso até te fazer a primeira para a gente não perder tempo. Se bem que ela vai aparecer a qualquer momento. Silvio, tem uma pergunta aqui do Alexandre. Acho que esse é um ponto bem legal. Eu lembro de você falando disso em maio do ano passado, no evento nosso, sobre sistema educacional. O Alexandre está perguntando se, na sua avaliação, há possibilidade de ocorrer uma mudança estrutural no sistema educacional do Brasil nos próximos 5 anos, aproveitando aí esses horizontes que você comentou. Olha, o sistema educacional é um sistema altamente regulado, ele é quase tão regulado quanto o sistema de saúde. Então, você tem um Ministério da Educação no Brasil, ao contrário de certos países, que, por exemplo, na área de ensino superior, ele faz simplesmente o seguinte: ele define a política, ele define a estratégia, ele define o financiamento, ele tem um monte de universidades que executam uma parte suficientemente grande da solução do problema, ou do processo de solução do problema, as universidades federais. Ele ainda por cima, ele avalia como é que aquela coisa está funcionando e, eventualmente, no processo de avaliação, que aí ele avalia não só a parte dele, mas a parte privada também, ele toma decisões sobre abrir, fechar cursos e assim por diante. Como se não bastasse, você não pode abrir um curso qualquer e ser avaliado depois. Você tem que ser avaliado antes, você tem que criar a infraestrutura todinha para ser avaliado, para aí você começar a, a executar esse curso num processo completamente não intuitivo, se você quer fazer alguma coisa experimental. Se eu quero fazer alguma coisa experimental para mudar a educação, e se eu tenho que passar por uma malha regulatória como a do MEC no Brasil, o que acontece na prática é que você não vai fazer experimentos para eventualmente errar e aprender, para que haja alguma evolução no processo educacional. Para a gente pôr isso em contexto, o processo que levou ao estabelecimento dos conteúdos mínimos do sistema educacional básico brasileiro, né, a Base Nacional Comum Curricular, um nome que, inclusive, eu acho que está de cabeça para baixo, porque talvez devesse ser Base Nacional Curricular Comum, mas ficou assim, não sei exatamente por quê. Esse processo levou 25 anos para fazer um conjunto mínimo de mudanças em como é que a gente executa o ensino pré-universitário, né? Então, se a gente, por exemplo, desse mais liberdade nos graus mais avançados de ensino, da capacidade de escolha do cliente e do usuário, né? O sistema de educação ele é um sistema extremamente complexo, a gente não percebe, mas ele tem cliente e usuário. O cliente do sistema educacional, por exemplo, se eu sou pai e vou colocar uma criança numa escola, sou eu. O usuário é meu filho ou minha filha. Se é na universidade, tem a família, tem a sociedade também, que também acontece no ensino fundamental e médio. Então, trata-se de um sistema extremamente complexo e no Brasil ultra regulado. Então, seria muito bom, por exemplo, que a gente levasse menos do que 25 anos para fazer mudanças muito maiores do que a gente fez na BNCC. Mas eu, em particular, tenho muitas dúvidas. Olhando do ponto de vista onde eu estou, Pedro, uma das coisas que eu também, aspas, participo no momento, não é que eu sou, eu estou, né? Eu estou membro do Conselho Superior da CAPES, que, vamos dizer assim, ordena o processo de execução e avaliação e financiamento até da pós-graduação no Brasil. Toda pós-graduação passa por lá. Eu faço parte desse Conselho Superior. Olhando do meu ponto de observação, que é o Conselho Superior da CAPES, eu lamento finalizar a resposta dizendo que eu não sou muito otimista sobre mudanças nos próximos 5 anos no setor da educação. Bem, acho que a gente tem que ser realista, né? E, Silvio, segunda pergunta mais voltada aqui da Tamara. Pergunta, quais são as tecnologias emergentes que você acredita que irão passar a moldar a forma de trabalhar nos próximos 1000 dias? Olha, tem uma tecnologia emergente que já está acontecendo agora para a gente trabalhar nos próximos 1000 dias. Veja, tecnologias, na realidade, linguagem, né? Speech, fala, é uma tecnologia, tá certo? Você absorve essa tecnologia, é uma tecnologia que é programada no corpo humano. Se você deixar um humano isolado sozinho numa caixa em algum lugar, ele não vai desenvolver fala sozinho. E tanto é assim que, dependendo do contexto que a gente botar, a gente é programado para falar o que as pessoas ao redor falam, tá certo? Não existe essa história de você criar um garoto ou uma garota em Itaperuá, no interior da Paraíba, e a família fala português e a criança cresce falando mandarim, né? Então, isso é programado em você, não é uma coisa natural.
A principal tecnologia que eu acho que a gente vai ter que absorver, e absorver muito mais rapidamente, porque eu prevejo uma mudança no ambiente de trabalho, com muito mais descentralização e deslocalização, descentralização no sentido de que vai ter menos comando e controle, vamos distribuir mais para a borda o poder, e deslocalização a gente não vai estar no mesmo local de trabalho. Tem uma tecnologia que a gente vai ter que entender, é aprender mais rápido nós próprios, inclusive como a gente se comunicar usando vários meios. De repente, quer dizer, não é natural, veja, para mim mesmo, sou professor há mais de 40 anos, mas não é natural você, de repente, dar uma palestra dessa num ambiente que eu não estou vendo ninguém. Só que eu boto meus slides aqui, desaparece todo mundo. Eu não sei se vocês estão rindo no celular, chorando, dizendo, mas que idiota, não fala coisa com coisa. Quando eu estou numa sala de aula ou quando eu estou num auditório, que eu conto uma história, eu vejo o olhar das pessoas. Eu sei se elas estão conectadas comigo ou não. Então, a gente vai ter que aprender esse negócio de como é que é trabalhar, se comunicar, interagir, construir conhecimento de forma remota, digital, competentemente. Porque, veja, a minha tese no momento é o seguinte: nós estamos fazendo tudo que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo no modo gambiarra, certo? A gente está fazendo no modo gambiarra, é o modo Gambi digital. E por que ele é aceitável? Ele é aceitável porque a gente está dentro de uma crise onde não há nenhum outro modo, certo? Não há nenhum outro modo. Você pode chegar num lugar qualquer e dizer, não, mas eu não vou comer essa comida aqui de jeito nenhum. Mungunzá, por exemplo. Né? Primeiro dia. Segundo dia, munguzá de novo. Você não vai comer de jeito. Terceiro dia. Quinto dia, você come munguzá. Não tem jeito. Tá certo? Mesmo quem não gosta. Agora a gente está vivendo no modo digigambi. O modo digigambi, tanto do ponto de vista das tecnologias e sua propriedade, como do ponto de vista do seu uso e das interações, ele é plenamente aceitável. Mas vamos lembrar que no começo da crise, Zoom, por exemplo, tinha problemas de segurança de informação absolutamente monstruosos. E não foi por causa disso que 200 milhões de pessoas não fizeram download para passar a usar quase do dia para a noite, tá certo? Porque viralizou totalmente. Então, tem coisas que são aceitáveis agora e não vão ser logo ali. Então, primeira coisa, como é que a gente vai aprender a trabalhar de forma descentralizada e distribuída do ponto de vista não só das plataformas, mas do ponto de vista cultural, da arquitetura das organizações. E isso pode ter implicações não triviais. Veja, se eu não tenho que ir para o meu escritório, eu sou atribuído por quem eu estou trabalhando para resolver um problema, Pedro, e eu tenho 2 dias para resolver esse problema, pouco importa se eu vou resolver 3 horas da manhã ou se eu vou resolver nas últimas 2 horas do prazo, certo? O que importa? É que eu entregue, certo? Isso vai reordenar completamente. E vamos precisar de outras tecnologias para entender o que é o trabalho. Qual é a relação do trabalho com o emprego? Como é que isso muda o espaço regulatório? É outro espaço regulatório que o Brasil é reconhecido internacionalmente por estar na idade do trabalho lascado, vamos dizer assim, comparando com a idade da pedra lascada. É o sistema regulatório do trabalho no Brasil. Você é contratado por homem-hora. Né? E você ser contratado por homem-hora para executar, por exemplo, um trabalho intelectual, um trabalho de manipulação simbólica, sofisticado, não tem nada a ver. Isso é uma coisa que a gente devia estar trabalhando agora para regular. Isso é uma tecnologia da sociedade. Ou seja, muita coisa vai mudar. Agora, do ponto de vista de tecnologia mesmo, qualquer pessoa que estiver dizendo que sabe o que vai acontecer, não sabe. Então, eu prefiro não chutar. Eu prefiro esperar. Tem muita coisa que está começando a acontecer e eu gostaria muito, veja, tem uma coisa que eu gostaria muito, que está em muitos livros, desde a década de 70, que eu gostaria muito mesmo, eram lentes de contato 4G. Não precisa ser 5G, não. Lente de contato 4G. Que era o seguinte, eu ia estar num lugar qualquer e começou uma videoconferência. Na realidade, tira vídeo, né? Começou uma conferência. Esse negócio de videoconferência morreu também. Começou uma conferência, ela é digital. Eu não acredito, Pedro, por exemplo, nos eventos que nós vamos produzir na MIT, a Sloan Management Review no futuro próximo, que a gente vai produzir algum evento que vai ser só físico. Vai estar limitado necessariamente às pessoas que vão ter que pegar um avião para ir lá. Todo evento que a gente vai produzir vai ser digital. Vai ser, né? Tá na infosfera o evento. A atmosfera tem uma parte física também. Qual é a tecnologia que a gente vai usar para dar para mim, que vou ficar longe, a melhor qualidade de participação?
mesmo que eu não vá comer os excelentes coquetéis que sempre são servidos. Como é que, né? Como é que eu vou participar? Mas não é no modo gambiarra, é no modo altamente sofisticado. Podia ser uma lente de contato, mas isso não vai acontecer nos próximos 5 anos. Eu achei legal você falar isso, só fazendo um pequeno parêntese, a gente, quando a gente fundou o Grupo Anga, né, enfim, a editora que publica a Matias, a gente fundou remoto e fundou com poder distribuído, enfim, com modelo de gestão diferente. Então, não mudou tanta coisa nessa crise sobre a lógica de trabalho. Mas um dia desse eu estava conversando, inclusive em casa, sobre o que eu estou sentindo falta. Falei, cara, eu estou sentindo falta da minha sala de guerra sobre a crise ser em realidade virtual. Só isso. Eu queria tanto botar o óculos e poder ver as pessoas que estão interagindo comigo, em vez de ficar dentro de um quadradinho, né? Então, eu tenho a impressão que a realidade virtual vai aumentar bastante, vai acelerar bastante nesse período. As pessoas precisam se ver, né? Então, fica a dica aí para alguém que quiser ganhar dinheiro, uma ideia de startup. Já aviso que o Silvio é investidor, pode ser uma pessoa legal para vocês fazerem um pitch. Bilhões. Silvio, tem uma pergunta da Lara aqui, né? Acho que essa é bem interessante, a gente já tratou um pouco disso, inclusive, em reunião de conselho. Nós vemos muita gente ainda acreditando que haverá uma normalidade de novo, né? Que a mudança não é radical. Sem os líderes acreditarem na mudança radical, acontece? Acho que isso tem um pouco a ver com a sua fala, mas a mudança é radical ou a gente só está esperando abrir tudo de novo? Olha, eu tenho duas considerações a fazer aí, que é o seguinte: se crises como essa que a gente está passando agora causassem mudanças absolutamente radicais, a influenza de 1918, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, numa época em que o planeta Terra tinha 4 vezes menos gente do que hoje, seria equivalente hoje a matar meio bilhão de pessoas, talvez, na escala que a gente está, por aumento de densidade, assim por diante. Se as mudanças fossem dramáticas e significativas, inclusive no comportamento humano em escala, a gente não teria tido uma Segunda Guerra Mundial, eu acho, meu ponto de vista aqui. E se a gente tivesse entendido os outros, a dor dos outros, a perda dos outros, a perda de tempo, a perda de vidas, a perda de tudo que tem numa guerra, como era que a gente teria tido uma Segunda Guerra Mundial, tendo tido 20 anos antes uma catástrofe, um hecatombe do tamanho da influenza de 1918. Na medida que a gente está aqui lidando com a maior pandemia desde 1918, a gente tem estados nacionais se armando. A Rússia desenvolvendo novos mísseis balísticos hipersônicos. Os Estados Unidos mandando uma frota da OTAN para lá na vizinhança de onde supostamente estão esses mísseis. Outros países, a China, investindo pesadamente em novos armamentos, até porque todos os outros estão investindo em armamentos, né? O que a gente tem hoje, o gasto, só para a gente ter uma ideia, Pedro, o gasto em armamentos em 2019 foi 30% acima do PIB do Brasil. Gastou-se 1,3 Brasil todinho em armas. O orçamento militar combinado de todos os países do mundo foi 30% a mais do que o Brasil. Então, para que mundo a gente está se preparando? Nós estamos falando de 1,9 trilhões de dólares. Se a gente tivesse investindo nisso em educação, saúde, diminuição de desigualdade, aí o mundo estaria mudando. Mas se a gente passar os principais normais que há, não são normais criados por nós que estamos nessa conferência aqui. A gente dizer, então agora eu vou me mudar para o campo e vou trabalhar a partir de lá. Um novo normal que podia ser criado era o seguinte: a gente fazer uma reunião de quem realmente gasta dinheiro com armas e vamos dizer, ó, pessoal, vamos decretar uma paz de 30 anos enquanto a gente resolve o problema de desigualdade no mundo. Se a gente decretasse uma paz de 30 anos para resolver o problema de desigualdade, de moradia, de esgoto, de água para todo mundo, de alimento seguro, de evitar ou diminuir ou reverter a destruição dos ambientes, de onde vêm os vírus e assim por diante, de conter a crise climática global, se a gente passar 30 anos fazendo isso, a gente provavelmente nunca teria nenhuma outra guerra. Mas tem gente que é contra isso. Tem um normal da indústria de armamentos que é contra isso. Então, existem níveis de normal. Um é o meu, outro é o seu, outro é o nosso, desse grupo aqui, o outro é das nossas empresas no digital, na nossa decisão pessoal de não comer alimentos que têm agrotóxicos, de ser vegano, ou assim por diante. O outro é um ultra mega normal de uma indústria que consumiu, ano passado, 1,9 trilhões de dólares em armas. Silvio, pena que não existe a posição de presidente do mundo, né?
alguém para coordenar isso, botar a galera na mesa. Acho que Pois é, você seria muito bem colocado lá. Guterres está É, tentando, mas dá um trabalho danado. e, Silvio, tem uma pergunta aqui da Tassiane perguntando, obviamente, né, a gente não está tentando fazer previsões, mas o que você acha que vai acontecer com a China e como isso vai impactar o Brasil e o mundo? Mas com toda essa crise. Em 1999, estava ali, não era o fechamento da década de 1990, a gente sempre confunde, né? Uma década fecha no ano zero, que a gente interpreta como o primeiro ano da próxima década. Mas em 1999, já que o ano 2000 estava lá e que era, aspas, o fim do milênio, eu escrevi um artigo para jornais, ainda jornais de papel, cujo título era Lá vem a China, aprenda mandarim. Era o que eu diria para você que pergunta, Tassiana, né? Aprenda mandarim. A razão é simples, veja, a razão é extremamente simples. Se você for para o ano zero, o centro geoeconômico do planeta Terra estava na fronteira entre a Índia e a China. Eram dois países gigantescos, eram as economias mais sofisticadas do mundo no ano zero. A partir de lá, paulatinamente, por causa do desenvolvimento da Europa, depois dos Estados Unidos e Canadá, assim por diante, esse centro geoeconômico foi se movendo até chegar mais ou menos na Groenlândia. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento do Japão, ele começou a voltar na direção da Europa. A Europa começou a se desenvolver rapidamente. Barará. Hoje ele está mais ou menos no caminho do norte da China. Então, aonde é que vai estar o centro geoeconômico do mundo? Tem dois países que juntos têm 3 bilhões de habitantes, a China e a Índia, basicamente. Junto com todos os outros países do sudeste da Ásia e adjacências ali, nós temos 4 bilhões de habitantes lá. No mundo mais igual, no mundo onde o poder paritário de compra vai se equilibrando no longo prazo, e isso já está acontecendo, vem acontecendo nos últimos 6 anos, 100 anos, aliás, apesar de todas as crises que a gente teve, guerras e tudo mais, no mundo de poder aquisitivo paritário mais equilibrado, é inevitável que o centro geoeconômico do mundo esteja de novo no sudeste da Ásia, ali China, Índia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, ele vai estar por ali, Japão, não temos alternativa. O que é que isso significa? Que, aspas, a China venceu? Não. Isso significa que o mundo vai ser multipolar. Significa, por outro lado, que o mundo não vai ser americano. Ser liderado pelos Estados Unidos, especialmente hoje, quando o presidente deles é um idiota completo, it's not a business. Tá certo? Não é uma coisa que a gente devia estar fazendo, não é uma coisa que nenhuma pessoa minimamente sã deveria estar pensando em fazer. Então, não tem um futuro, pelo menos eu não consigo ver, um mundo unipolar que alguém puxa todo mundo. O mundo está ficando muito mais sofisticado. Tem uma Europa mais complexa hoje, tem os Estados Unidos junto com o Canadá, ali no seu próprio grau de complexidade. Você tem o Japão reassumindo posições. Você tem, na Oceania, você tem a Austrália, a Nova Zelândia, que são de polo muito interessante. Você tem a China e toda a área de influência dela. Até o Brasil, se tivesse uma estratégia, mas nós não temos nenhuma, o Brasil podia ser um polo extremamente interessante na América Latina. Nós temos a metade da população, nós temos a metade do mercado, e nós somos irrelevantes do ponto de vista político, simplesmente porque nós não temos uma estratégia que leve o Brasil a poder realizar a maioria das coisas que nós sabemos que podemos, mas que não conseguimos porque ficamos para um lado e para o outro, que nem pitomba em boca de velho. Faz sentido. E, Silvio, a gente está estourando nosso tempo. Eu queria, na verdade, te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que seria interessante, e te perguntar outra coisa. Essas perguntas mais votadas, você acha que a gente poderia, talvez, coletar elas, te mandar, e se você puder responder para as pessoas, a gente envia isso para todo mundo? Bora, a gente faz, sabe o que a gente faz? A gente faz um podcast da MIT Sloan. Eu e você, a gente discute o resto. E aí, Fechadíssimo. Bom que eu já ia te convidar, você já se adiantou, maravilha. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, Silvio, sabendo que a gente já está com o tempo estourado, mas isso tem a ver com uma conversa que a gente teve no nosso último almoço. Para onde você acha que é a próxima fronteira de tecnologia? Porque, né, a gente está falando tanto de TI, e eu lembro de você falando muito sobre genética, né, de como essa era uma próxima fronteira super relevante. Imagino que ainda mais agora, né, agora que saúde deixou de ser um tema legal e virou o tema, como é que você acha que vai se mover essa nova fronteira tecnológica?
Olha, eu já faz algum tempo, você sabe disso, que eu acredito que a próxima revolução é a revolução de genética, e é por uma razão básica. Veja, na minha interpretação de mundo, tudo é software. Seja lá o que existir no mundo, inclusive o próprio mundo, é software. Essa discussão é mais longa, é para talvez outra conversa, mas quando você olha para sistemas de informação são código, programas, em cima de um substrato de silício, computadores. Tá certo? Quando você olha para a vida, vida é software, ou seja, código, DNA, em cima de um substrato de carbono, moléculas, né? Como se fosse wet computing, computação molhada, sistemas capazes de processar a informação, mas eles são molhados, eles são, aspas, vivos, que é a definição que a gente deu. A gente está no primeiro estágio dessa revolução agora. Ela começou, obviamente, há 50 anos, lá atrás, com a descoberta de estruturas, tem Crick, Watson, o povo todo, e ali no fim da década de 90, começo da década de 2000, em 2003, a gente conseguiu concluir o projeto do genoma humano. Que projeto é esse? É o projeto de decodificação, não é nem de análise, de qual é todo o código genético de um ser humano, tá certo? O código genético da humanidade. Nós ainda estamos agora na fase de análise dessa decodificação. Nós extraímos o código, transformamos ele em documentos visíveis e analisáveis por computador, e estamos analisando esse código genético. Isso permite que hoje a gente faça exames, por exemplo, para detectar se certas pessoas têm a combinação de falhas genéticas, por exemplo, BRCA1 e BRCA2, que são dois tipos de bugs, erros no programa do DNA, que causam tipos de câncer extremamente agressivos de mama, tá certo? Isso hoje é feito em laboratórios de análise genética de propósito específico. Essa parte está mais ou menos dominada. A gente tem uma coisa que a gente está começando a fazer agora, que é edição genética. Se eu descubro que esse bug, BRCA1 e BRCA2, está lá, como é que eu tiro ele de lá? Tratamento genético, ou seja, o processo de edição genética, usando técnicas como CRISPR e outras, é uma coisa que está começando a acontecer agora. Significa que a gente começou a editar o programa, mas um programa particular, o programa da vida de uma pessoa, de uma planta, de um micróbio, de uma mosca, de uma árvore, e assim por diante. A terceira fase desse projeto é, obviamente, de síntese genética. A gente escrever coisas, aspas, vivas, eventualmente do zero. Isso vai acontecer. Já há casos de, aspas, vírus que foram criados do zero em laboratório por manipulação genética direta. Isso é inevitável. E nós vamos ter que dominar isso com todos os problemas que isso implica. Há problemas filosóficos, há problemas, obviamente, de crença e de religião, há problemas éticos, há problemas de todos os tipos. Mas, em particular, eu tenho um erro genético na minha vista, que é transferido para todos os homens da minha família. Meu filho tem, minhas filhas não têm. Se tivesse havido como editar esse bug, não só ele não teria o problema, mas ele não correria os riscos associados a esse problema. Eu já tive 5 derrames de retina. Esse não é um bug trivial, não me faz só usar o óculos, ele tenta ativamente destruir minha visão. Se há aspas, fix, um conserto para esse bug, por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente não vai tentar? Já que ele é tão agressivo e complica a vida de tanta gente. No meu caso em particular, minha visão foi mantida. Eu tive que operar 5 vezes. No caso de muita gente que eu conheço, não foi. E as pessoas perderam a visão. Então, isso não se trata de uma coisa opcional. E o limite, obviamente, da humanidade, o único limite da humanidade é o conhecimento. O único limite da humanidade é o conhecimento. A gente tem que entender como usá-lo apropriadamente. Claro que tem. A mesma faca que prepara comida mata pessoas. Isso depende de educação, depende de cultura, depende de filosofia, depende de ética, depende de moral e depende de sistema regulatório para dizer, olha, a faca é para isso, a faca não é para aquilo. Alguma hora nós vamos ter que lidar com os problemas associados à revolução genética e eles são muito menores do que os efeitos benéficos para a humanidade que a gente pode extrair de lá. Concordo 100%. Já que você está usando a analogia do software, estava lembrando de um autor que eu adoro, o Daniel Dennett, que diz que o cérebro é
uma máquina de inferência bayesiana, né? Então, vamos usar essa máquina, esse software muito bom, esse hardware muito bom que construíram aí na nossa cabeça e botaram para resolver os grandes problemas da humanidade. Né? Mas eu concordo que tem efeitos que a gente tem que discutir, né? O MIT, inclusive, eu tive recentemente com a diretora da Escola de Humanidades, falando que, ao mesmo tempo que construíram a escola de computação e transformaram ela em transversal, e falando que computação agora é importante tanto para o aluno de engenharia quanto para o aluno de arquitetura e etc., ética e filosofia também passa a ser transversal pelo mesmo motivo, né? Agora você tem mais ferramentas à sua disposição para resolver os grandes problemas da humanidade, mas você também tem mais ferramentas para causar grandes problemas para a humanidade se não fizer isso do jeito certo. Né? Então, mas é uma discussão que a gente vai ter que entrar naturalmente. Né? Exatamente. Mas, incrível, Silvio, obrigado. Acho que é sempre um prazer inenarrável te ouvir. Eu aprendo muito. Infelizmente, não consigo tomar tantas notas como eu gostaria, porque eu tenho que controlar as coisas aqui, mas senão eu vou assistir a gravação para tentar pegar tudo, mesmo estando presencialmente. Queria te agradecer demais. Já fazer o convite, já entro em contato contigo para a gente gravar esse podcast aí, que já estou vendo que vai ser um dos meus episódios favoritos. E, pessoal, quem quiser seguir nosso podcast, também chama o Futuro Vem do Futuro. Pedimos permissão para o Silvio para usar esse título. Vocês vão encontrar no Spotify, Deezer, Castbox, todas essas plataformas. Obrigado. A gente não vai fechar a transmissão. A gente volta agora às 5h30, então a gente vai ter um intervalinho aí de 4 minutos para beber água, ir no banheiro, fazer tudo. Mas 5h30 a gente está de volta, beleza? Obrigadíssimo, Silvio. Forte abraço. Até mais.